Fala, Curupiras! Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso... Websérie, né? Caminhos da Inclusão. Nossa websérie. Caminhos da Inclusão. Hoje nós vamos falar de um tema que é... Direito, vai, gigante. Isso, é um tema gigante. É um tema gigante. Mas que fundamental também para nossas vidas. Direito à acessibilidade. Por isso que é gigante. Tá muita coisa. Hoje nós vamos falar com a Beatriz e com o nosso especialista sobre acessibilidade. Exato, que engloba muita coisa. O que engloba? Muita coisa, eles que falam lá, ué. Eu não vou... O spoiler é só até aqui. Senão eu tinha te entrevistado, né? Não deu nada. Então, vamos pro episódio? Vamos lá. Então vai, Curupira. Tudo bem? Prazer. Eu sou a Ana Beatriz, tenho 22 anos. Eu sou técnica em massoterapia e atualmente curso fisioterapia. Estou indo para o 7º semestre. A princípio, o meu diagnóstico ficou como uma possível tuberculose ocular, porque eu fiz uma série de exames, não estava descobrindo o que era. E aí, dos exames que eu fiz, o de tuberculose foi o único que... Gente, tô tão nervosa. Cacau. Que ótimo. Eu tenho fibroses, umas cicatrizes no fundo do meu olho, na mácula, no campo visual, que é onde impede de eu enxergar. E aí foi abaixo da retina e por isso que eu tenho a baixa visão. Você enxerga quantos por cento hoje? 30%. Foi tudo muito novo, né? Porque eu perdi com 9 anos de idade. Foi no final de 2009. Pelo fato de ser muito novinha, eu não entendia o que estava acontecendo direito comigo. Eu vim passar a entender até uma certa consciência do que estava acontecendo quando eu fui crescendo, né? Eu tive que mudar de escola, eu estudava em escola particular. Eu comecei a estudar com 3 aninhos de idade. E aí eu era muito desinibida, não tinha vergonha de nada. Surgiu a baixa visão, a professora me perguntou, a resposta estava no quadro e eu não consegui responder o que estava no quadro. E eu cheguei em casa desesperada, falei pra minha mãe, né? Minha avó também já tinha percebido que eu estava com dificuldade, na época ela estava lá em casa. E começou a loucura. Fui pro hospital, fiz vários exames, a nossa rotina mudou completamente. Eu fazia ginástica rítmica, eu tive que parar, porque praticamente todos os dias eu tava no hospital, fazendo exame e tudo mais, e não tava batendo com os dias da ginástica. Eu tive que mudar de escola também, a minha mãe trabalhava numa escola e eu tive que ir para essa escola pelo fato de ficar mais perto dela, né? Para ficar mais acessível, para ela me acompanhar. Eu fui para uma escola que tem uma sala de recursos que ela é específica para deficiente visual. Assim, eu me sentia em casa pelo fato de que tinha esse apoio, mas ao mesmo tempo eu ficava meio que deslocada, porque eu tinha um certo receio de me relacionar com as pessoas e de como elas iriam me receber pelo fato de ter uma deficiência. Eu não interagia com os amigos. Eu ia direto para a sala de recursos até da hora de começar a aula. Quando era na sexta, nossa, era perrengue. Ligava pra minha mãe, morrendo de chorar, pedindo pra ela me buscar na escola, porque eu não queria ficar, porque eu tinha essa dificuldade de estar com os meus amigos. E eles vinham até a mim, perguntavam o que estava acontecendo e eu me isolando, né? A acessibilidade ela vai tentar romper todo tipo de obstáculo, todo tipo de barreira
que inviabilize que a pessoa com deficiência possa usufruir dos direitos em pé de igualdade com os demais. O Estado, ele traz medidas de acessibilidade universal, que vai abarcar a quantidade universal de pessoas com deficiência, por exemplo, um elevador, né, que independente da deficiência ela pode ser utilizada por todos, mas a gente também tem outras personalizadas, né, alguns tipos de acessibilidade personalizada. Por exemplo, nesse mesmo elevador, como exemplo, não adianta eu colocar um botão touchscreen para uma pessoa com deficiência visual, porque no momento, por exemplo, que ela for buscar em braille, né, com as especificações, ela acaba clicando, apertando outro andar, né, na tentativa de buscar o andar correspondente. E na verdade deveria, com medida simples, basta trocar esse touchscreen por um botão efetivo que a pessoa aperte e realmente saiba onde andar, para onde ela está indo, né, com essa facilidade. Sempre quando era começo de ano, eu tinha o costume de ir à mesa do professor e me apresentar, né? Falar que eu tinha baixa visão, que eu não enxergava do quadro. Mesmo sentando perto, todo o material de slide, texto, tudo eles tinham que passar para as meninas da sala de recurso para elas ampliarem e passarem depois. E assim, era o fato de falar com o professor da baixa visão era um pouco dolorido. Eu não conseguia falar e não chorar. Tanto que eu falava, professor, posso ir ao banheiro que eu tô... Aí eu ia, me recuperava e tudo. E hoje já é mais tranquilo, assim. Eu ouço, não deixo ninguém me colocar pra baixo, colocar a pessoa no devido lugar dela, que ela tem que me respeitar, que mesmo sendo uma deficiência que não aparente muito pras pessoas, eu sempre deixo muito claro, assim, a questão do respeito, sabe? A lei de discriminação, ela não é só uma ação, não é só a pessoa praticar isso. Quando o Estado, quando um colégio, ele deixa de se manifestar sobre os bullying praticados dentro do ambiente escolar, ele está lesando os direitos de um coletivo, né, não só o individual daquela pessoa, mas também de toda uma coletividade. Então, ele é omisso e precisa ser punido também. Então, assim, tem que ser fiscalizado nesses espaços, tem que ser conscientizados os dirigentes, os professores sobre essas formas de discriminação e tentar de a todo custo, né, evitar que isso se perpetue, né. Tratamento dentro de sala de aula, né, tratar uma pessoa com deficiência, ela exige um projeto pedagógico, uma atenção diferenciada e tem que ser respeitada, né. Hoje a gente vê que a legislação ela determina que o Estado ele leve à sala de aula um apoio pedagógico, professores para monitorar, para auxiliar essas pessoas com deficiência, e isso não é respeitado, né? E aí você vai arrastando aquela situação, vai prejudicando a pessoa e ela vai criando cada vez mais, sendo mais isolada do nosso universo. Eu sempre tive muito medo de começar um curso a nível superior. E aí minha mãe falou, não, vamos para um técnico, já que você gosta dessa área da saúde, da área do cuidado, vamos tentar o curso de massagem. Foi difícil, como sempre, né? Essa questão de me relacionar e de contar e de externar para as pessoas isso, até porque eu não aceitava a minha deficiência. E aí eu fui super abraçada. As professoras super atenciosas, receptivas, ampliavam de certinho as minhas provas, todo o material, tudo certinho. Até mesmo no sentido do cuidado que eu falo, na questão até mesmo da minha locomoção. Porque eu não enxergo o letreiro do ônibus, né? Então sempre tinha uma amiga comigo pra me deixar na parada, me deixar no ônibus. Formei em 2019, em março, e eu falei, meu Deus, é agora a faculdade, eu não estou preparada. E minha mãe sempre no meu pé, vamos, você já fez o vestibular, você já marcou, que não sei o quê. Não foi fácil, não. Você chegar numa universidade, você conversar com o professor, porque eles falam muito sobre essa questão da inclusão, que é linda na teoria, mas na hora do vamos ver mesmo, não existe. São, assim, pessoas extremamente antipáticas. Quando a gente fala de acessibilidade também, a gente está
abarcando diversos ramos, né, do nosso universo, né, social. A gente pode estar falando de saúde, educação, transporte. Na educação também há um incentivo, por exemplo, de ingresso das pessoas com deficiência no ensino superior. Infelizmente, hoje no país, a gente tem uma realidade bem contrária. Um estudo do IBGE determina que pessoas com deficiência no ensino superior são 43 mil no país. Pessoas, né? E aí esse número ainda fica mais agravante quando a gente fala do como a gente vai inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Hoje, a gente tem a porcentagem de 1% das pessoas com deficiência no país no mercado de trabalho. Então, não é só o acesso. A gente tem que avaliar também a permanência no ensino superior, acompanhar também como que essa pessoa se insere no mercado de trabalho, que tipo de medidas públicas estão sendo realizadas para que essas pessoas possam ser admitidas, né? Que a discriminação reduza, porque a maioria das vezes a gente está falando de discriminação, né, para inviabilizar o acesso dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, há uma necessidade de fiscalização e também de acompanhamento, né, para que a acessibilidade ela seja efetiva em diversas escalas, né. Havia provas para concursos policiais, por exemplo, em que havia provas de testes físicos para as pessoas com necessidade com deficiência, e essas pessoas ainda eram submetidas a testes totalmente sem qualquer tipo de razoabilidade, né? Então, aí mais uma vez a pessoa tem que recorrer ao Poder Judiciário para que possa ter o acesso. Então, assim, não é só o acesso, né? A partir do momento que a gente se cala e não se manifesta e deixa passar, isso esvazia a lei, isso acaba criando outros tipos de discriminação que às vezes ela é velada. A gente, durante muito tempo, se viveu um conceito na nossa sociedade do pensamento biomédico, de que a pessoa com deficiência é que tinha que se adaptar à sociedade. E agora a gente vive um outro momento, que seria o pensamento social da pessoa com deficiência, de que a sociedade é que precisa se adaptar às pessoas com deficiência. Uma mudança de cultura, uma mudança de pensamento que possibilita que sejam respeitados os direitos e seja respeitada a própria Carta Constitucional, né, que traz essa vedação à discriminação, a inclusão de todos, a igualdade de todos perante a lei. Nossa, eu penso várias coisas. Eu quero passar em um concurso, quero ter uma clínica, quero ter um estúdio. Eu não tenho algo muito concreto ainda, sabe? Mas, a princípio, eu quero ter o meu estúdio de... Nossa, quase não saiu. O meu estúdio de pilates. E ainda que eu não consiga lidar diretamente com o público, que eu acho que é uma questão de adaptação, posso ter pessoas dentro da minha clínica, dentro da minha equipe, que possa me ajudar, né? Quando a gente inclui todas as pessoas, né, no mesmo ambiente, fortalece o convívio, fortalece as relações, fortalece as potencialidades dentro do mercado de trabalho, né? Temos tantos profissionais ímpares, excelentes, né, com pessoas com deficiência que estão isolados em casa, isolados no seu ambiente, com medo de viver experiências, né? Isso não traz dignidade. Então, quando a sociedade ela foca em incluir, ela também se beneficia, né, de produção, de conteúdo, de experiência, de cultura, né? Então a gente tem muito a aprender. Sobre o processo de aceitação, né? Que é algo que não é fácil você aceitar, mas é um processo, é uma construção. E o fato de você entender que na atual situação da sua deficiência, que você não pode mudar nada, já é um começo. Assim, é doloroso, né? Mas é um começo e é um processo. É você se olhar com mais carinho, você entender que tem coisas que você consegue fazer, que você tem autonomia para fazer. Claro que pode ser que de uma forma diferente, né, das outras pessoas, mas que com uma questão de adaptação, que sim, que é possível você se desenvolver, você ter essa autonomia e que você consegue sim fazer as coisas do seu jeitinho, claro, não do jeito das outras pessoas, mas do seu jeitinho, e que sim, que é possível sim fazer as coisas. Então, pessoal, vocês viram o tamanho que é o episódio, porque a gente está falando de acessibilidade aqui de 2 tetraplégicos e da Beatriz, que tem baixa visão, né, Macaco? A dificuldade da gente até achar acessibilidade para essas pessoas, né, que têm baixa visão, da gente entender que existem vários tipos de deficiência. E é muito difícil para os
seja para os engenheiros, seja para os arquitetos, seja até para as próprias leis, e englobar esse tema inteiro, né? Que é muito grande. E como é importante também a gente debater a peculiaridade, né, da necessidade de cada deficiência, a necessidade de acessibilidade para cada deficiência, principalmente para as deficiências que são menos visíveis, né, que às vezes é muito mais uma acessibilidade do coração. Olha que lindo. Poético. Eu lembrei também de uma história, falando sobre, a Bia falou bastante da faculdade dela e tal, que quando eu estava no 2º ano, eu internei numa UTI por conta de uma pneumonia, e minha mãe, um beijo pra minha mãe, que conseguiu, brigou no MEC e eu consegui fazer a prova do PAS, né, do vestibular seriado, dentro da UTI. Então, a gente tem que ter acesso aos nossos direitos, moçada. Vamos correr atrás de tudo isso que é direito nosso, não é nenhuma regalia. Não, regalia não. Eu acho que é isso, né, Macaco? Mas bom demais. Vai, Curupira! Peruga. Manda por todo mundo aí. Abraço! Ah.